bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam em mais um episódio muito especial de Papo de Professor Podcast. Eu sou o professor Júlio Vale, leciono no Instituto de Matemática e Estatística da USP, da Universidade de São Paulo, e tenho o prazer de conduzir mais um episódio muito especial, dessa vez conversando com a professora Maria Alice Zacarias e o professor Jackson Rodrigo. Eles vão nos ensinar sobre seus respectivos territórios, suas práticas, suas experiências, suas trajetórias formativas, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito inspiradora. Para que a gente comece, eu vou pedir que a professora Maria Alice se apresente. Maria Alice, fique à vontade. Olá, né? Espero que vocês estejam bem, Júlia, Jackson. Eu sou a Maria Alice, então começo falando um pouquinho de mim, porque eu estou na educação de pessoas jovens e adultas. Eu iniciei minha carreira, eu vou dizer assim, formativa enquanto pessoa, enquanto gente mesmo, na área rural. Então, eu saio da área rural e venho para a cidade, onde eu começo a minha formação profissional. Mas queria falar um pouquinho da minha vivência, da minha trajetória também, enquanto criança, menina e moça da roça, porque eu não posso esquecer das minhas raízes, da terra que eu pisei. Então, eu tive a minha trajetória até os 7, 8 anos de idade, em uma fazenda rural, aqui próximo a São Carlos, porque eu sou do interior, estado de São Paulo. E aí, nessa fazenda, ela era assim maravilhosa, porque tinha pés de laranja, hortas, uma diversidade de animais, uma diversidade de plantas. Então, eu passava a maior parte do meu tempo na área externa da minha casa, assim, e brincando, convivendo com os animais, porque não tinham muitas crianças na fazenda. E aí, né, um dado momento assim da minha vida, nós precisamos mudar dessa fazenda. Aí nós viemos, né, para a cidade, eu falo nós, minha família, e ficamos na cidade um mês. Eu consegui até me matricular, sabe, na escola, frequentei, né, 3 semanas, aí um dia eu cheguei em casa, aí meu pai disse assim, olha, eu encontrei, né, meu cunhado lá no mercado municipal e ele convidou a gente para mudar na usina da Serra, que era uma usina de plantação de cana-de-açúcar. E aí nós mudamos para essa fazenda e eu venho de uma família, né, de 5 irmãos e eu sou a caçula da casa e tal. E aí mudamos para essa fazenda, no meio de um canavial, onde só tinha a minha casa, né? Eu não via mais pessoas, não tinha outras plantações, porque o plantio era só de cana mesmo, assim, de açúcar, e eu ficava com a minha mãe nessa casa, e nós ficamos aproximadamente 2 anos morando, né, isolada. Chegou um dado momento, começou a ficar muito perigoso, porque meus irmãos, né, e meu pai saía para trabalhar e ficava só nós duas no meio do canavial. E aí meu pai pediu, né, para que a gente pudesse mudar para a colônia. Quando nós mudamos para a colônia, eu resolvi que eu queria continuar estudando, porque não era aquilo que eu queria ficar ali na roça, mesmo porque depois eu iniciei meu trabalho ali no corte de cana. E o corte de cana naquela época, naquele período, né, não era como é agora, né? Com máquinas e tudo mais. Então, era a força mesmo dos braços. Então, a gente trabalhava praticamente 12 horas por dia. Eu cortava cerca de 30 toneladas, ou seja, um caminhão de cana, cana queimada. Eu digo assim que era um sacrifício muito grande, porque a gente ficava o corpo todo ali coberto pela foligem do carvão, da cana, aquele exercício que tirava todas as nossas forças mesmo enquanto humanos, mas eu sempre pensava que poderia vir dias melhores, e os dias melhores, né, para mim, eu já tinha isso certo, que estava na educação. Então eu falei assim, não tem problema, né? Eu vou cortar a cana durante o dia, mas né, à noite vou para a escola. Então
me matriculei, né, na escola que fazia sede lá na usina. Todos os dias eu ia para a escola, né? Às vezes eu saía, né, da roça um pouquinho mais cedo, saía às 17, o pessoal saía às 17h30, ia para casa, tomava banho, porque 20 para 7, mais ou menos, aí o caminhão passava para levar quem tinha interesse para a escola. E aí era quase 1 hora para ir para a escola, 1 hora para voltar, né? Foi um período assim de muito, muito sacrifício mesmo, né? Eu diria, mas que eu não perdi assim a esperança de jeito nenhum. Eu falei, não, vou continuar estudando. O pessoal, imagina, Maria Alice, né? Para que fazer esse sacrifício? Você vai estudar para quê? Você está querendo ser a médica dos canaviais, né? Não vale a pena, sabe? Então eu via muito isso dos meus pares. E quando, né, eles falavam isso para mim, me motivava, sabe? Eu falei, não, eu vou, né? Eu vou provar para as pessoas que é possível. E aí eu concluí o ensino fundamental. Na escola da usina só tinha até o fundamental. E aí eu fui procurando outras formas de dar continuidade ao estudo. Aí fiquei um período sem, né, estudar, até que eu conseguisse voltar. E aí eu consegui. Eu vinha para a cidade, andava a pé aí mais 1 hora e pouquinho no meio dos canaviais, tanto para ir como para voltar. E aí eu fiz a EJA, né, o supletivo, ensino médio, e depois eu mudei para a cidade porque eu queria ser professora. Aí minha tia me incentivou e falou assim: faz o magistério então, Maria Alice, investe, não para de estudar não, faz o magistério. Aí eu fazia faxina nas oficinas mecânicas, nas casas de família, nos comércios, para poder concluir o magistério, porque como eu trabalhava durante o dia, eu não conseguia fazer o magistério, naquela época era gratuito, né, era o Cefam, e aí eu fui fazer numa escola, né, particular, né, mas eu achava que eu ia conseguir pagar a mensalidade, né? Aí quando chegou na terceira mensalidade, mais ou menos, eu não tinha mais recursos financeiros para pagar o curso do magistério. E aí foi um período assim muito difícil assim para mim, porque eu ia para a escola à noite e toda vez que eu via a secretária, que ela passava em frente à sala, eu me escondia assim, sabe, para ela não me ver, porque assim, ela vai cobrar a mensalidade. Eu não quero parar de estudar. O que eu faço agora, né? E fui indo, né? Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir uma bolsa. E aí comecei a ir na secretaria, né, da escola, né? Toda semana pedir a bolsa, toda semana, até chegar o período das férias, e sempre era negado. Olha, a gente não pode, a gente não trabalha nesse sistema, se a gente abrir para você, a gente vai ter que abrir para outras pessoas e tal. Até aí fechou, né, o semestre, aí virou, e aí eu tinha que pagar as mensalidades atrasadas, a nova matrícula e a mensalidade do mês de julho. Eu falei assim, imagina, se eu não estava conseguindo pagar uma mensalmente, como que eu vou pagar 5 ou 6, né, parcelas agora, tal. Aí eu disse assim, vou tentar, né, mais uma tentativa, vou conversar com o coordenador. Aí conversei com o coordenador, eu falei assim, ai, né, vou falar o nome dele fictício. Ah, seu José, né, eu estou aqui novamente porque eu gostaria de dar continuidade, né, aos meus estudos, mas realmente eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim: olha, Maria Alice, ele estava com o braço todo enfaixado, todo enfaixado. Aí eu falei assim: nossa, o que aconteceu com o braço do senhor? Aí ele falou assim: ah, foi a água da bateria que caiu no meu braço, queimou todinho o meu braço, então eu fiquei um período afastado, tô com muita dor ainda, né? Retomei ao trabalho. Bom, enfim. Mas, Maria Alice, eu andei pensando e eu vou te dar a bolsa. Você vai poder concluir os seus estudos. Aí ele me deu a bolsa, eu consegui concluir o magistério, e aí nesse momento surgiu uma oportunidade de eu fazer o meu estágio na alfabetização de pessoas jovens e adultas aos sábados, que ocorria, que essa mesma escola, né, oferecia esse curso aos sábados. Eu falei, nossa, então vamos lá, né? E aí, né, fui toda animada, minha primeira aula na alfabetização de jovens e adultos e tal. Mas, né, quando eu cheguei lá,
e eu fui conhecer a realidade e quem era, né, os sujeitos jovens e adultos, eu percebi que a realidade deles era igual à minha. Então, eram pessoas, né, trabalhadoras, que viviam em contextos marginalizados, que na maioria das vezes, né, não eram ouvidos e que tinham passado pelas mesmas situações que a minha e que agora na fase adulta estavam buscando ali a oportunidade de aprender a ler e a escrever. E aí eu me encontrei nesse contexto e foi aí que eu falei, não, eu preciso fazer algo, né, para, isso foi em 1997, eu preciso fazer algo, né, para colaborar, transformar um pouco o contexto de vida dessas pessoas. Desde então, né, eu tenho me dedicado à educação de pessoas jovens e adultas. Em 2026, né, eu conheci o MOVA, o Movimento de Alfabetização, né, de Jovens e Adultos, e comecei a trabalhar no movimento de educação no MOVA, e estou nesse movimento até hoje. E aí, ao longo do tempo, né, eu fui trabalhando, fui me formando, prestei um concurso na Prefeitura Municipal de São Carlos, aí passei nesse concurso, então eu sou uma professora da Rede Municipal de Ensino, né, trabalho na educação infantil e, paralelamente, na educação de pessoas jovens e adultas. Por estar, né, no MOVA, eu participei do processo seletivo para fazer o curso de especialista em EJA. Aí eu fiz o curso, né, de especialização em educação de jovens e adultos pela UFSCar. Posteriormente, prestei o mestrado, fiz um mestrado também, né, tentando articular um pouco a educação de pessoas jovens e adultas com as mitologias, né, africanas. Então, o meu mestrado tem esse tema também, né? Como a gente desmistificar um pouco a questão do preconceito em torno à religiosidade africana. E, posteriormente, eu fiz o doutorado, onde eu fiz um levantamento dos 30 anos do movimento de alfabetização, que é um movimento com base popular que está presente até hoje. Então, o que, que o MOVA tem? Que ele não se extinguiu. O que, que ele tem nele que mantém ele vivo, né? Então, eu busquei responder essa questão e trabalhei no Museu de Ciências também, um período aí que me proporcionou, né, conhecer um pouco mais da matemática, eu diria, né, da física também, eu não falei, mas eu sou formada na área de ciências biológicas, né, eu sou bióloga, agora eu estou fazendo a pedagogia, porque eu acho que é importante, porque contribui muito aí com conhecimento e ampliar, né, nunca é demais. E estou trabalhando, né, hoje na seção de EJA, né, na Secretaria Municipal de Educação aqui do município, estou responsável pela EJA. Então, resumidamente, né, essa é a Maria Alice, né, eu sou a primeira pessoa, né, uma mulher negra, da minha família, né, que conseguiu fazer a graduação, né, o mestrado, doutorado, e os meus familiares, né, meu pai e minha mãe, né, minha mãe já é falecida, né, era analfabeta, meu pai também, né, não gosto muito desse termo, mas meu pai é vivo, né, estava começando a aprender a ler e a escrever, né, comigo, né, hoje ele está acamado, então é isso. Que inspiração, Maria Alice. Você nos trouxe aí uma perspectiva muito completa que mostra para os nossos ouvintes como você é uma pessoa especial, com uma trajetória inspiradora. Eu, em particular, sempre saio convencido dessas conversas de que eu sou muito sortudo por ter tido a oportunidade de conhecê-los. E vou passar a palavra ao Jackson, que é outra pessoa, né, com quem eu também sinto ter a sorte de ter conhecido, as nossas trajetórias se aproximado. Então, Jackson, fique à vontade para se apresentar, falar da sua constituição, né, como professor. A palavra é sua. Ok, obrigado, Júlio, a Maria Alice também, né? Eu sou o Jackson, né? Jackson Rodrigo Silas da Cruz. Eu sou portelense, né? Sou paraense, sou do Marajó. O que eu posso dizer desse momento para todos, né, que estão aqui ouvindo também esse podcast, é que eu sou um professor da educação do campo, né? O meu trabalho é constituído com base também na educação do campo, né? Eu sou filho,
criado pelos avós, né? Meu avô, seu Antônio, minha avó, a dona Raimunda, e que também cheguei a morar, né, na zona rural. Eu lembro o meu tempo de infância, né? E aí veio essa nostalgia daqueles momentos de alegria, aqueles momentos que infelizmente não voltam mais, né? Que a gente tinha quanto família, que a gente tinha principalmente com os avós, né? As histórias, as vivências, os momentos, as aprendizagens, as broncas também que são necessárias no momento desse e as instruções. Minha avó analfabeta, né? Meu avô conhecia um pouquinho só, né, da questão da alfabetização, inclusive ele não conseguia ler, né, mas conseguia assinar seu nome. Porém, foram pessoas que lutaram pela educação, né, lutaram para que os filhos tivessem educação, conseguissem alcançar patamares mais elevados no que tange a educação, mesmo em meio a um cenário no qual o próprio município, o local, né, a distância, eram fatores que não colaboravam positivamente para que se alcançasse, né, tal qualificação. Então, a partir de um determinado período, eu venho para a cidade, né, para iniciar os meus estudos. Né? Inicia seus estudos dentro de uma escola ainda na cidade, conclui-se até então até a 4ª série do ensino fundamental, e consegui alcançar a 4ª série, ainda pequeno, muito pequeno. Eu tenho também algumas lembranças que elas são bastante negativas quanto ao meu momento na escola, né? Porque eu sempre fui, né, quando criança, uma criança muito franzina. Então, sempre fui vítima de bullying na escola, né? Sempre fui uma criança na qual todos queriam passar a mão, né? Todos queriam bater, e eram marcas negativas, né? São marcas negativas que eu tive da minha experiência quanto aluno nessa fase inicial, né? Foram várias experiências negativas mesmo, que no momento não convém relatar, né? Mas eu acredito que quem ouve, quem participa, muitos aqui também já presenciaram e sabem, né, as sequelas, as mazelas, as consequências, os medos, os bloqueios também que essas situações trazem, né, para a vida de até então crianças que se tornam, né, adolescentes, se tornam jovens e futuramente adultos. Então, tive um pouco dessa vivência negativa, né, dentro da minha vida educacional. A partir da minha 5ª série foi quando eu mudo de escola e inicio a minha rotina do final dos anos dos anos do ensino fundamental, né? Então, vou fazer 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, todo num prédio novo, uma escola que era do estado, mas que tinha salas de aulas cedidas, né, para o município. E assim eu concluo meu ensino fundamental. Entro no ensino médio também na mesma escola, e no ensino médio a gente tem aquela vivência diferenciada, né, de concepções um pouco mais elaboradas, muito mais abordadas, e também aquela missão, aquele desafio, né, de já projetar caminhos para a vida, né, o que a gente pretende trilhar futuramente, o que a gente precisa projetar como meta para que a gente consiga alcançar. Termino meu ensino médio e aí eu entro no meu primeiro curso, né, de licenciatura, que é um curso de pedagogia, né? Iniciei esse curso de pedagogia por uma instituição que é uma instituição que logo, eu acredito que após 3 anos, apresenta-se para a gente como uma instituição fraudulenta, né? Que usurpa os nossos sonhos, né? Usurpa o nosso capital financeiro e nos faz, a partir daquele momento, né, de toda uma construção, não só uma construção de aprendizado, mas de valores, de companheirismo, né, que são criados também dentro desses vínculos, e aí a gente fica à mercê a partir daquele momento. No entanto, no período em que ainda cursava esse curso de pedagogia, eu passei por um processo seletivo aqui do Instituto Federal do Pará, e esse processo era um processo para o curso de licenciatura em educação do campo. E esse curso ele nos qualificava, nos habilitava até então, naquele momento, para trabalhar com disciplinas, né, componente curricular dos anos finais,
abrangendo a área de ciências da natureza e matemática e ciências humanas e sociais. Esse era o material, esse era, de fato, o que o curso apresentava. Então, eu passei nesse processo seletivo e iniciei os estudos nesse curso que foi muito rico, né? Que trabalha a pedagogia da alternância, trabalha a terra, trabalha as visualizações de mundo, trabalha a própria educação de jovens e adultos como um todo, o cenário, né, os territórios, um curso muito rico, né, com aprendizagens extremamente significativas. E dentro desse período que eu já trabalhava, já estava estudando pelo Instituto Federal de Educação do Pará, eu também já estava dentro da minha rotina de trabalho, já estava lecionando, né? Porque tinha um curso até então inicialmente iniciado de pedagogia que já me deu abertura, né? Possibilidade de iniciar a docência. E nesse meio termo, nesse meio tempo também de trabalho, algumas aprendizagens elas ficam, né? E aí eu lembro do meu primeiro questionamento. Eu lembro muito bem que o meu primeiro trabalho foi numa comunidade que ficava a mais ou menos umas 20 horas de distância da sede do município, né? É bastante distante, porque Portel é um município gigante, né? Em extensão territorial, nós temos mais de 25 mil quilômetros quadrados, ou seja, temos mais terra do que o próprio estado de Sergipe, são maiores que um estado. Então, as escolas, nós temos escolas aqui que estão a 24, 25, 26 horas de distância de barquinho, tá? Olha o barquinho da sede do município. Então, eu tive a felicidade, vou usar o termo felicidade, de realizar a minha primeira atividade docente numa dessas escolas. E eu lembro muito bem quando, em um determinado dia, eu levei minha alimentação toda para casa do comunitário, né? Eu disse assim, olha, aqui o que um come, todos comem, né? Se faltar para um, falta para todos. E eu lembro muito bem do primeiro dia que eu desci, né, para tomar meu banho, fui para casa para tomar um pouco de café, né? Para casa onde a gente preparava os alimentos e não tinha nada, né? E aí eu, não, tranquilo, tudo bem, fui, dei a aula, retornei, né? Não tinha nada para o almoço, então senta-se um pouco, toma um banho, prepara-se para a aula da tarde, então trabalha a aula da tarde, e aí desce também não tem nada, né? E aí naquele foi meu primeiro impacto, né? Esse foi meu primeiro impacto. Será que é esse desafio que eu quero para a minha vida? Será que só eu perpasso por uma situação dessa quanto profissional? Né? Vem aqueles inúmeros questionamentos na vida da gente, se essa é uma situação típica ou atípica, né? E eu até então, naquele momento, um inexperiente passando por aquela situação. E aí eu digo, eu vou aceitar o desafio, eu vou continuar, né? Eu acredito que a gente consegue ir numa vila mais próxima amanhã e a gente consegue resolver a nossa vida quanto à questão de alimentação, e foi o que a gente conseguiu fazer, né? Graças a Deus. Mas veio esse primeiro desafio, esse primeiro impacto, né? E até então a gente já realizava esse trabalho também voltado para a educação de jovens e adultos nessa comunidade, né? Nós tínhamos a turma de educação de jovens e adultos, né? Após esse trabalho ser realizado, nós já mudei no caso de escola. No ano seguinte, fui para uma escola referência, uma escola de porte, né? Até então, caracterizada como uma escola de porte, e ainda desenvolvendo atividades do componente curricular de matemática, né? E também desenvolvendo os trabalhos com a educação de jovens e adultos, né? Desenvolvendo trabalho também com os iniciais, porque a gente vai meio que pegando um pouco de carga horária de um lado, do outro, né, para que a gente consiga contribuir ainda mais com a educação, mas também ter um pouco mais de remuneração dentro do trabalho, né? E dentro desse período, que hoje estamos em 2024, né, são 15 anos de trabalho na educação do campo. Eu lembro que quando nós ainda trabalhávamos no curso, estávamos realizando o curso de matemática na EJA, e eu conversava com um coordenador local aqui do município e falava da ideia de a gente levar a perspectiva do material palpável, sabe, do concreto, para trabalhar com esse público, porque é importante o jovem, um adulto, ter uma rotina
saturado em determinados momentos, né, pela jornada de trabalho ou pela própria família, e aí, às vezes, ainda ser submetidos a aulas extensas, né, permeada de abordagens, de conteúdos que em determinado momento podem ser traduzidos ou até mesmo expressados de uma forma diferenciada. Esse era o desafio. E aí, a partir desse momento, a gente começa, junto do professor Edson Moura, né, um trabalho das oficinas de jogos interdisciplinares, tá? E a gincana de matemática, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo no município, né? Atualmente, né, desde 2021, abril de 2021, eu faço parte da equipe da diretoria de ensino da Secretaria Municipal de Educação do município de Portel, né? Também gostaria de reforçar que nesse tempo, né, histórico, também consegui, sim, por mais que não tivesse conseguido o curso de pedagogia lá atrás, consegui concluir o curso de pedagogia, também tenho o curso de educação do campo, a minha habilitação em ciências naturais e matemática, especialização também em educação do campo, né, mas pela concepção da luta, né, pelas vivências, pelo trabalho, pela minha família também, pelo desenvolvimento, pelo que eles puderam nos proporcionar, né, me proporcionar, eu aquele pequeno, aquela criança pequena, franzina, né, que sofreu bullying na infância, que tinha duas vontades. As minhas vontades eram, né, meus desejos, ou era ser padre, né, ou sacerdócio chegando aí, ou ser professor. E eu sabia que se eu fosse padre, eu seria um professor de muita gente, né? Mas o sacerdócio não veio o casamento, né? No entanto, a vocação é pela arte de ensinar, né? Pelo trabalho, por lidar com alunos, com rotinas, né? Com quadros, enfim. Então, esse é o Jackson. Eu estou apresentando esse rapaz para vocês, né? Espero que a gente consiga ter hoje aqui um papo muito bem significativo, um papo muito bem alegre, descontraído, e que a gente consiga ainda falar muito mais de educação. Maravilha, Jackson. De fato, isso se comprova, né? Quando eu disse antes que vocês eram inspiradores, à medida que as pessoas ouvem, elas vão confirmando que na trajetória de vocês tem coisas muito singulares e ao mesmo tempo muito especiais, né? Que todo professor, toda professora tem, certamente, né? No seu passo a passo, na sua caminhada, momentos de superação, e por isso é tão especial trazê-los aqui para poder dizer para as pessoas, né? Quais são esses caminhos? Quais são esses percalços, as dificuldades que vocês vivenciaram? Eu vou, antes da gente seguir para o próximo bloco, fazer uma pergunta rápida para que vocês contem, para quem não conhece São Carlos, para quem não conhece Portel, né, para quem não conhece os territórios de vocês, que vocês contem um pouquinho de onde vocês falam. Porque, como a gente é ouvido pelo Brasil todo, é possível, muito possível, que as pessoas não conheçam. E vocês dois já deram pistas interessantes do território de onde vocês falam. Então vamos começar com a Maria Alice e na sequência eu passo para o Jackson. Tá certo. Então, São Carlos, né, é uma cidade, né, interiorana. Ela fica no interior do estado de São Paulo. Aqui nós temos duas universidades públicas, a Universidade Federal de São Carlos e a USP. Próximo, né, a São Carlos, nós temos a cidade de Araraquara também, né, com a Unesp. São Carlos é uma cidade do clima, uma cidade assim que às vezes não, necessariamente você tem que sair com um casaco, com uma sombrinha, porque a temperatura altera assim, né, ao longo do dia. E em síntese, né, é isso, é uma cidade acolhedora, de muitas trocas entre as pessoas. Maravilha, Maria Alice. Fique à vontade, Jackson. Então, Portel é uma cidade aqui do arquipélago do Marajó. Nós temos até um dilema, né, em relação a Portel, porque historicamente é entendida, classificada como Marajó, né, mas pela questão geográfica também, sendo aqui, fazendo parte, né, da região do Baixo Tocantins. Então, é uma questão de caracterização. Portel, em meio ao arquipélago, é o único município que não é ilha, né? É um município que a gente consegue se interligar
ao restante do país, né, por terra, diferentemente dos demais municípios que compõem aqui o arquipélago do Marajó, que são ilhas. Coloquei ainda há pouco, né, para vocês que Portel é esse município gigante em extensão territorial. Nós temos mais de 25 mil quilômetros quadrados, né? Eu faço a comparação com o estado do Sergipe, né, que somos maior do que um estado, e é uma distância muito grande da sede do município para as últimas residências dos rios, né? Nós temos 4 grandes rios aqui, que é o rio Camarapi, o rio Acutipereira, o rio Pacajá e o rio Anapu, são os 4 grandes rios que banham essa cidade. E Portel é essa cidade hospitaleira. Portel tem belas praias, né? Portel tem um turismo movimentado, Portel tem gente bonita, Portel tem muita gente inteligente, Portel tem gente com vocação para aprender, para ensinar. Portel é como a gente caracteriza aqui, historicamente, como Portel o paraíso das ilhas, né? É a pérola do Pacajá. Olha que coisa bonita. A gente está fazendo uma prosa, então, que vai do interior paulista, passa aqui pela capital de São Paulo e vai lá para o arquipélago do Marajó, então. Fico muito feliz de tê-los aqui. Para a gente fazer, então, essa próxima sequência, que já vai nos direcionando para o coração do nosso podcast, eu queria ouvir vocês sobre coisas que vocês trouxeram quando se apresentaram. Né? Da Maria Alice, eu queria saber sobre o MOVA, né? Um movimento que é tão importante para a constituição, né, de movimentos de alfabetização no nosso país, tem vínculos com pessoas bastante conhecidas do campo da educação. Eu queria ouvi-la mais sobre isso, Maria Alice. E, né, claro, fique à vontade para trazer elementos da sua trajetória, coisas que você considera importantes desse movimento, para na sequência a gente ouvir o Jackson sobre a educação do campo. Né? Ele já trouxe vários elementos, falou sobre a pedagogia da alternância, e agora, mais detidamente, também no trabalho na Secretaria de Educação, né? Esse é outro elemento em comum que vocês dois trazem, né? Que agora também agrega outro desafio, né? Que é levar essa experiência que vocês acrescentaram, né? De alguma forma, estando muitos anos em sala de aula, para outro âmbito, o âmbito das políticas, da gestão. Então, eu queria ouvi-lo sobre o MOVA e educação do campo, respectivamente. Fique à vontade, Maria Alice. Então, né, o MOVA, ele surge, né, em 89, numa iniciativa do Paulo Freire, né, enquanto ele estava secretário municipal de educação em São Paulo, e de outras pessoas que já trabalhavam com a educação, né, popular. E aí, o MOVA ele foi disseminando, né, para vários estados, cerca de 11 estados do Brasil, e São Carlos é um município que também aderiu ao MOVA entre 2001 e 2002. E eu, particularmente, entrei no MOVA, né, em 2006, que eu fui apresentada a esse movimento, né, de alfabetização, que tem como base a educação popular. E o MOVA, eu vou falar especificamente aqui de São Carlos, ele se dá, né, as aulas do movimento, elas ocorrem em diversos contextos, tanto em contextos periféricos, das regiões periféricas e de alta vulnerabilidade aqui na cidade, como também nos contextos rurais. Atualmente, nós temos 24 núcleos de alfabetização, é um trabalho voluntário, onde as professoras, né, educadoras, nós no movimento chamamos de educadores e educadoras, elas atuam de forma voluntária, porque não tem um vínculo com a CLT, registro em carteira ou concurso público e tudo mais. No entanto, nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, que eles proporcionam uma bolsa para o deslocamento, alimentação, e também um recurso para os materiais pedagógicos. E os estudantes, eles recebem, né, o material, né, escolar, caderno, lápis, borracha, né, de forma gratuita, não tem nenhum custo para os educandos e educandas. A nossa metodologia é pautada na educação popular, pensando aí nos círculos de cultura, nos saberes vividos dessas pessoas, tentando articular também com os
conteúdos científicos. Então, né, nós procuramos trabalhar, né, nesse formato. E a duração das aulas, né, elas têm duração de 2 horas diárias, atingindo aí uma carga horária de 8 horas semanais, e elas podem acontecer durante a manhã, durante a tarde ou durante a noite. Aí esse ajuste de horário é centrada na possibilidade dos estudantes. Então, no momento da busca ativa, a gente chama aqui de busca ativa, o bater mesmo nas portas, conversar com as pessoas e explicar para elas por que é importante, né, dar continuidade aos estudos. Então, esse ajuste, né, para formar, né, esse núcleo, né, de alfabetização é feito junto com as pessoas que vão participar, porque não adianta, sei lá, eu, Maria Alice, pensar: olha, eu vou dar aula das 19 às 21 horas. Pode ser que naquele contexto não seja o ideal para aquelas pessoas, então nós fazemos esse ajuste. E às sextas-feiras, né, ocorre a formação pedagógica, né? Então, um encontro de formação pedagógica, onde os educadores, né, se encontram, eles trazem, né, as demandas e as vivências que ocorreram durante a semana e as trocas de experiência. Pensei numa atividade essa semana, apliquei essa atividade deu certo, né, no meu grupo, lá no meu núcleo de alfabetização, e a partir daí, né, os demais educadores também vão fazendo ou modificando conforme o contexto daquele núcleo, porque cada núcleo tem um contexto específico, né? Para ter uma ideia, nós trabalhamos aqui também com as pessoas em situação de rua. Então, toda a aula é preparada de acordo com cada contexto, mas isso também não quer dizer que durante a aula precisa mudar a metodologia, né? Ou a forma, porque de repente vai para um outro caminho, ouvindo as pessoas que estão ali, porque é um momento onde o educador ele ensina, mas também é um momento que ele também aprende. Então, a escuta, né, é fundamental, né? Então, dentro desse movimento, a gente preza pela escuta, pelo o diálogo, porque o diálogo, nós acreditamos, né, que ele também é um processo formativo das pessoas. E também, para falar um pouco do Movo aqui em São Carlos, vou trazer um pouquinho do período da pandemia, que a gente sabe, né, que foi desvelado algo que já estava presente, das desigualdades sociais, e aí o movimento, ele pensou uma forma para que o Mova não parasse durante esse processo da pandemia. Aí os educadores buscaram várias formas para conseguir manter o contato com os educandos. Então, uma das formas foi, né, os grupos de WhatsApp. Então, os valores que eram recebidos da Bolsa, os educadores compravam ali, né, os créditos para os celulares, para que os educandos que tivessem o aparelho, porque a gente sabe que nem todos os estudantes tinham um aparelho, ou tinham sinais de Wi-Fi, principalmente os estudantes do campo, que é o rural que nós atendemos aqui. Então, nós reformulamos essas aulas, aí nós conseguimos uma parceria com o professor, né, Vanderlei Banhato, da USP, e aí ele cedeu, né, o espaço do estúdio da gravação das aulas da USP para que nós pudéssemos gravar essas aulas, mas não que as aulas iam, né, substituir as aulas presenciais, mas que essas aulas fossem complementares às atividades que a gente estava organizando nos cadernos. Então, nós elaboramos o caderno de alfabetização, o caderno de matemática, e aí, ao longo, né, da semana, nós entregávamos esses cadernos e os educandos assistiam a essas aulas que eram disponibilizadas pelo WhatsApp e depois, posteriormente, tirava as dúvidas ali com os educadores. E hoje
nós temos um canal, a gente manteve as aulas gravadas com diversos temas. Os educandos, né, eles assistem essas aulas pelo canal do YouTube. Então, assiste às aulas, tem alguma dúvida, né, aí já tira essas dúvidas presencialmente com os educadores. Então, a gente está chamando de atividades complementares, temas, né, complementares para os estudantes do movimento de alfabetização. E aí, nós temos um dilema também, quando a gente fala assim, movimento de alfabetização. É só alfabetização? Hoje, a gente está na sociedade da informação, né? Então, não dá mais para ser só a alfabetização. Então, nós trabalhamos também após, né, a alfabetização e temas que são relevantes para os estudantes, porque o nosso principal objetivo é que eles deem continuidade nas escolas formais de educação de pessoas jovens e adultas. Aqui em São Carlos nós temos a nossa escola municipal de EJA, então eles são, né, acolhidos, né, no movimento, né, e posteriormente eles ingressam na EJA, né, eu falo eles ingressam na EJA, né, esses que desejarem ir para a EJA, porque nós atendemos pessoas, né, até mais de 80 anos de idade. Então, a nossa faixa hoje etária do MOVA é em torno de 30 anos a mais de 80 anos, né? E muitos não querem dar continuidade, né? Fala assim, Maria Alice, né? Eu quero, né, estar aqui para poder ler a Bíblia, para poder ler a bula do remédio, para tirar minha carta de motorista ou para saber calcular. Vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo na minha primeira turma de MOVA, que me marcou bastante. Então, eu moro, né, na periferia, né, da cidade, aqui de São Carlos, e o meu núcleo, né, de alfabetização, ele acontecia num centro comunitário. E do outro lado da cidade, que eu diria que daria 1 hora e 10 de ônibus, eu fiz a inscrição de um jovem, ele tinha na época acho que uns 33 anos de idade aproximadamente, e aí ele começou a frequentar a minha sala de alfabetização. E aí ele frequentou a minha sala por 3 meses. Aí chegou um dado momento que ele falou assim, olha, professora, né, eu queria falar com você. Eu falei assim, não, eu estou à disposição, né, pode falar. Ele falou assim, olha, eu não vou vir mais na aula. Aí eu fiquei muito preocupada. Eu falei, nossa, será que eu falei alguma coisa errada? O que será que aconteceu que desestimulou ele, né, a vir? Porque nós também, né, temos assim como compromisso, se a pessoa falta 1 ou 2 dias, a gente liga ou vai na casa para saber o que aconteceu. E aí ele me chamou e falou assim, olha, ontem, né, foi dia 6, e ontem, professora, era o dia do pagamento, né? E eu trabalho na obra, na construção civil. E todo mês, né, eu ficava pensando quanto que eu ia receber de pagamento. E ontem, né, finalmente, eu peguei, né, um pedaço do tijolo, eu fiz a soma, né, fiz o cálculo e eu acertei. Então, eu vim para a aula porque eu queria saber fazer adição e subtração, professor, e eu aprendi, sabe? Então, aquilo, assim, me encheu de alegria, porque eu consegui contribuir para que ele realmente aprendesse aquilo que era necessário para ele naquele momento. Dei os parabéns, tudo para ele e tal. Eu falei assim, muito bom, né? Mas eu quero que você dê continuidade, né, numa escola formal. E assim ele fez. Então, são coisas assim que vão acontecendo que faz com que a gente permaneça. Porque a gente sempre ouve, mas até quando você vai ficar nesse projeto, né, e tal, não está na hora de você mudar, né, de você fazer outra coisa, ir para outra área, outro campo, mas aí os relatos que as pessoas vão trazendo para a gente faz com que a gente não abra mão disso, visto que já está transformando, né, a vida de alguém. Então, né, isso eu acho assim muito, muito válido.
também o que a gente vai, né, vivenciando ao longo do tempo é que algumas pessoas, né, vêm para o movimento de alfabetização, né, ou para a sala mesmo de EJA, porque eles querem ser ouvidos, né? Eu estou aqui, né? Eu sou o João, né? Eu sou o Pedro, né? Eu sou o José, né? Eu sou a Maria, eu existo, né? Eu estou aqui. E aí eu falo assim que o acolhimento é fundamental. Quem trabalha, né, na educação de pessoas jovens e adultas precisa ter claro: o acolhimento é fundamental, né? Se nesse espaço educativo não tem o acolhimento, não tem a escuta, não tem o diálogo, né? Esses estudantes que já foram excluídos por diversos motivos e fatores, eles acabam, né, desistindo. Então, eles estão lá para realizar sonhos. E para realizar sonhos, né, a gente precisa contribuir, né, e não podar sonhos das pessoas. Então, acredito que tem que ter um perfil para trabalhar na educação de pessoas jovens e adultas. Então, o movimento de alfabetização, ele caminha, né, nesse formato. Ah, Maria Alice, mas é só flores? Não são só flores, né? Tem os grandes desafios. E um dos desafios, né, maiores que eu vivenciei no Movo aqui em São Carlos, né, foi em 2017 e 2018. Porque para que a gente, né, consiga fazer esse trabalho, principalmente nas áreas rurais, que a gente demanda, né, de recursos para poder ter o deslocamento, as verbas são necessárias. E aí, em 2017 e 2018, a gente ficou sem o apoio da prefeitura, porque a gente não conseguiu, né, uma entidade que pudesse estabelecer, né, um convênio e aí essa entidade pudesse repassar essas bolsas para os educadores. E aí falamos umas para as outras, né? Eu falo assim, falamos porque a maior parte do grupo é mulheres, né? Agora que nós temos 3 homens no grupo. Aí falei assim, o que a gente vai fazer agora, meninas? A gente não está conseguindo um recurso, o que nós vamos fazer? Ah, vamos estudar. Então, nós ficamos um ano, né, nos encontrando no Museu da Ciência, em formação, onde o grupo, assim, né, se formou, né, se fortaleceu, e as pessoas do grupo, né, que tinham os núcleos de alfabetização mais próximos das suas residências, manteram o trabalho voluntário, e aí nós fomos para cima. Olha, né, a gente precisa de uma entidade, a gente precisa, né, de recursos para poder ampliar o nosso atendimento. A gente só conseguiu esse recurso finalzinho em novembro de 2018. Então, por não ser uma política pública de Estado, então a gente sempre, né, enfrenta essas dificuldades. E agora, né, do outro lado da gestão, do lado mais técnico, eu posso, né, entender um pouquinho melhor essa realidade e as demandas também e as dificuldades que a educação de jovens e adultos, apesar das lutas, enfrentamentos aí históricos, ainda perpassa, porque a EJA ainda está na invisibilidade, apesar, né, desse atual momento que ela está retomando, né, eu diria, com uma força maior por conta, né, do Pacto Nacional, né, que foi lançado em 6 de julho desse ano. Então, a gente vai ter aí uma política, né, não diria assim uma política, mas a gente vai ter ações conjuntas mais efetivas, né, em torno da EJA, como, por exemplo, o PBA, né, que vai ser, né, retomado, PDD, EJA. Então, eu acho que esse momento é o momento de quem pensa a educação de jovens e adultos, né, se unir para que a gente consiga, de fato, pensar uma política efetiva para a educação de jovens e adultos. Então, no próximo ano, a gente vai ter o PNLD da EJA também. Então, acho assim que esse é o momento, mas a EJA é um contexto de desafios e enfrentamentos. Isso eu tenho certeza. Sim, certamente, Maria Alice.
Sua fala nos evidencia isso, te agradeço pela sensibilidade. E para falar do contexto da educação do campo, né, também agregando essa visão, essa perspectiva de estar também, né, na diretoria vinculada à Secretaria de Educação, o Jackson pode nos falar, né, de um contexto igualmente sensível, que precisa também do fortalecimento das políticas públicas. Fique à vontade, Jackson, a palavra é sua. Perfeito. Falar da educação do campo no município de Portel, falar da vivência quanto profissional, né? Ainda há pouco eu apresentava aqui dentro do podcast, né, que a minha vivência toda foi pautada na educação do campo, de momentos no qual o desenvolver do trabalho na educação do campo eram bem mais obscuros, né, muito mais difíceis de acontecer, há momentos no quais também a gente consegue evidenciar um alinhamento muito mais visível para o trabalho, ações muito mais concretas, investimentos também muito mais assertivos à educação. Lógico, ainda precisamos melhorar bastante, como todos precisam melhorar. Melhorar nunca é demais, né? Melhorar facilita, melhorar aproxima, melhorar desenvolve. Portel, dentro da sua educação do campo, a Secretaria Municipal de Educação também atende, né, os 4 grandes rios, né, Anapuca, Marapia, Cutipereira e Pacajá, e conta com um total de pouco mais de 22 mil alunos, então é um número muito grande de alunos, e turmas da EJA na educação do campo e também turmas da EJA na sede do município, né? Então, a gente observa a dificuldade que, em determinados momentos, os próprios professores que trabalham na sede, né, enfrentam para se trabalhar com as turmas da EJA, e aí a gente se depara com a realidade da educação do campo. Por quê? Na sede, na cidade, o aluno ele pega a sua bicicleta, ou ele pega talvez um veículo, caso ele tenha, né, uma motocicleta, ou ele pode pegar o ônibus e chegar até a unidade, né, mesmo saturado da rotina de trabalho do seu dia a dia. No campo, na educação do campo, acontece de uma forma um pouco diferente, porque em determinadas comunidades, né, as comunidades ribeirinhas, esse aluno ele é da comunidade, então a escola está do lado da sua casa. Mas em determinados momentos, e isso é a maioria, ele precisa pegar algum transporte, uma condução, que aqui são as pequenas embarcações, para que ele consiga chegar até a escola. E aí, veja bem, o aluno já teve um dia de trabalho bastante exaustivo, né? Justamente trabalhos desenvolvidos, né, na lavoura, trabalhos desenvolvidos na pesca, trabalhos desenvolvidos na coleta de frutas, né, na extração também de algum recurso material, e ele precisa, lá no final do dia, pegar uma embarcação para ir para a sua sala de aula, né, passar aquele período na escola, para que ele consiga retornar novamente utilizando uma embarcação para poder chegar na sua casa. Então, é uma rotina exaustiva, né, que requer que o profissional que esteja à frente desse trabalho consiga conduzir o trabalho junto às turmas da educação de jovens e adultos com qualidade, com destreza, com estratégias e metodologias envolventes, para que esse aluno se sinta acolhido naquele espaço, naquele ambiente, né, e que aquele aprendizado seja significativo para esse aluno. Então, é um cenário no qual desafia ainda mais, não que o nosso professor da sede não seja desafiado, porque ele também enfrenta esses contextos, né? Mas o professor da educação do campo também é desafiado todos os dias, né? Para que esse aluno não venha evadir da sua sala de aula e para que aquele processo de ensino-aprendizagem seja significativo na vida desse alunado. É um desafio aceito por muitos dos nossos profissionais, né? E aí, mediante a todo esse contexto apresentado, né, hoje eu estou nessa função dentro da Secretaria de Educação e a gente projeta possibilidades, né, caminhos, metodologias, ações que a gente possa vir a estar somando dentro do processo educacional para que a gente consiga também estar mais próximo do nosso professor, né, estar mais próximo desse aluno
e também fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja mais significativo. Os objetivos alcançados, o aluno, nós entendemos que nós temos alunos na educação de jovens e adultos que quer somente aprender a assinar o nome. Nós entendemos que temos alunos da educação de jovens e adultos que pretendem aprender a ler. Nós temos alunos que querem aprender a ler a Bíblia, como colocada ainda há pouco pela colega, né? Temos colegas também que são alunos, né? Porque geralmente o professor, quando ele vai para a escola da educação do campo, ele cria esse vínculo de companheirismo, de amizade com seus próprios alunos, não só aquela relação professor-aluno dentro de sala de aula, mas também aquela relação que vai além dessa relação profissional. Comunidade, o professor se desloca da sede, vai para a comunidade, ele passa nessa comunidade em média 20, 25 dias com esses alunos, desenvolvendo as atividades e vivendo também, vivendo naquele local. Ele faz parte daquele local a partir desse momento. Eu lembro muito quando eu ainda estava nas comunidades mesmo da educação do campo, né, há pouco tempo atrás, que geralmente quando o pessoal perguntava, né, onde você mora? Eu digo, eu moro lá na comunidade X, ou então eu moro lá na comunidade Y. Por quê? Porque a gente passa mais tempo, muito mais tempo, no ambiente de trabalho, né, nas nossas comunidades, até mesmo pelo fator distância, do que na nossa própria residência, na sede ou em um outro local. Então, quanto secretaria hoje, quanto ação, nós temos o trabalho das oficinas de jogos interdisciplinares, né, que foi, inclusive, um dos materiais que a gente discutiu com vocês e apresentou dentro do curso, ainda quando estávamos trabalhando no curso da IJAI. E aí, essa oficina, ela vem com um propósito, ela vem com um objetivo. O objetivo nós temos uma matriz curricular estruturante no município de Portel, matriz essa de construção coletiva, né? Os professores, coordenadores, diretores escolares, e todo esse documento foi construído por esses personagens, o professor, o coordenador, o diretor, visualizando o atendimento, as habilidades prioritárias, né, que vão ser direcionadas para o nosso alunado. E a oficina de jogos interdisciplinares, ela traz essa possibilidade da gente dinamizar esse ensino, da gente dinamizar aquilo que está condicionado com habilidade, de a gente dar a luz, de fato, e tornar concreto, materializar aquela habilidade, aquela estratégia que está sendo colocada dentro do documento. Então, junto dos professores, não só da EJA, inclusive a gente envolve os professores da educação de jovens e adultos, a gente envolve os professores do AEI, a gente envolve também professores dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental, para que a gente tenha uma leitura como um todo. E dentro desse ciclo formativo, a gente consegue realizar inúmeras construções que venham a facilitar o ensino de matemática, mas não restritamente também o ensino de matemática, porque a ideia é que a oficina seja de jogos interdisciplinares. Então, esse material ele também pode e vai dialogar com outros componentes curriculares. Então, nós temos material concreto que pode ser e é utilizado pelo professor na sala de aula, no qual ele desenvolve um trabalho voltado para a matemática, mas que também ele consegue desenvolver atividades de leitura, de reconhecimento, de classificação, né, de seres. Então, a ideia do projeto é essa, né, e que vem sendo implementado, já conseguimos ter um suporte, né, um apoio financeiro significativo por parte também da secretaria, né, aceitou-se a ideia de que é uma possibilidade, uma ação que venha trazer resultados significativos, né, para a educação, principalmente para a educação do campo, que é o cenário, né, é o cenário que hoje nós estamos desenvolvendo esse trabalho, tá? As oficinas de jogos interdisciplinares são ações que vêm acontecendo diretamente hoje na educação do campo do município de Portel, né? Visualizando a questão das dificuldades que são constatadas, evidenciadas, né? Mas que não é um fator que resolve tudo. Sabemos disso, né? Sabemos que fica ainda muito distante, porque quem dera que a gente conseguisse não ter mais evasão por meio de uma ação, de um projeto, né? Quem dera que a gente pudesse, por meio de uma prática, de uma única prática, resolver todos os problemas da educação de jovens e adultos. Seria uma fórmula mágica, né? E aí nós teremos que dar o sentido e condução desse trabalho. Infelizmente, ainda temos algumas perdas, né, evasão,
A gente tem situações que eu posso relatar para vocês, como, por exemplo, aquele professor, aquele aluno que estuda na educação de jovens e adultos, mas que também ele é barqueiro, né? Aquele aluno que estuda na educação de jovens e adultos, mas que ele também, ou a esposa, trabalha fazendo a merenda dos alunos, então, que existe aí um jogo de cintura para que ele consiga desenvolver as atividades e ser aluno. E o contexto da educação do campo ele nunca foi fácil, né? Todos nós sabemos que foi sempre um contexto de lutas, né? Um contexto de fato de pedido por políticas públicas que fossem efetivas e não políticas compensatórias. E a educação do campo hoje ela se traduz no município de Portel como um ambiente no qual o trabalho vem acontecendo, né? Carecemos de melhorias, né? No entanto, o trabalho ele acontece, o processo educacional é realizado, os profissionais que participam hoje da educação de jovens e adultos são profissionais competentes, né? Profissionais que são muito bem orientados também pela própria coordenação da educação de jovens e adultos, porque isso é importante também, né? Não se vai qualquer pessoa, de qualquer jeito, fazer qualquer coisa hoje com os alunos da educação do campo. É necessário que esse profissional seja muito bem instruído, né? Seja muito bem articulado, planejado, né? Concatenado e alinhado com os documentos também, com o que precisa ser trabalhado, com o que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado. Então, essa questão ela é muito pontual hoje, né? Porque a gente precisa, obviamente, todos nós temos projeções, assim como um aluno que entra na educação de jovens e adultos, ele tem uma meta, ele tem um desafio, né? Eu recordo muito bem uma das oficinas que nós realizamos, eu acredito que há uns 5 meses atrás, 4, 5 meses atrás, e aí o aluno, quando nós chegamos no trapiche, né, encostamos a embarcação, nós encontramos 2 alunos que eram crianças e um aluno que era da educação de jovens e adultos. E aí eu lembro que as 2 crianças falaram assim, professor, viram que nós éramos da coordenação de matemática, né? E aí falaram assim, professor, o meu sonho, a criança falou, o meu sonho é ser um doutor em matemática. E o aluno daí diz assim, só vai ser porque eu também vou ser um doutor em matemática. E um senhor já de aproximadamente uns 58 a 60 anos de idade. Então, são projeções, eu acredito que aquela fala não foi uma fala em vão, né? Eu acredito que é alguém comprometido, é alguém compromissado, que é assíduo dentro das aulas, e acreditar na educação do campo é o nosso... hoje é a nossa regra geral, né? Acreditar que a gente consegue avançar sim, mesmo mediante as mazelas sociais que assolam, né? As dificuldades que nós temos, principalmente por uma visão muito estereotipada que se tem hoje do Marajó, principalmente do Marajó, né? Porque quando nós ouvimos falar de Marajó nas mídias sociais, geralmente são pensamentos, são falas, são direcionamentos muito negativos, mas eu reforço aquela fala de que o Marajó ele é um ambiente, ele é um local no qual nós temos também potencialidades, né? E que vai muito além da potencialidade turística, vai muito além da potencialidade de hotelaria, né? Ou serviços, mas de pessoas qualificadas, né? De pessoas gabaritadas, de gente que sabe acolher, de gente que sabe ensinar e também de gente que sabe aprender e que gosta de aprender. Então, falar da educação do campo hoje nos traz esse reflexo de que a gente precisa se melhorar, né? Mas que o trabalho ele vem acontecendo, a educação do campo vem apresentando também seus resultados aqui dentro do município de Portel. Muito obrigado, Jackson. Ouvi-los vai nos mostrando o tamanho da complexidade que é a educação no Brasil, né? E eu acho que essa é uma das maiores lições que a gente tira dessa conversa, né, de pensar as complexidades que são específicas da própria EJA, quando a gente ouve a Maria Alice tratar do movimento de alfabetização, as complexidades territoriais, como o Jackson traz, muitas vezes quando a gente trata de modo estereotipado os municípios, os territórios que têm potencial turístico, quase que entendendo eles exclusivamente dessa forma, quando na verdade eles têm muito mais a oferecer, e o Jackson mostra isso muito bem. Para a gente encerrar, eu queria propor um jogo rápido em que vocês me respondessem um desafio. Vocês começaram, né, não intencionalmente, contando
né, não propositalmente, talvez contando aqueles acontecimentos, aqueles fatos, aquelas intenções que trouxeram vocês à educação. E eu queria que a gente encerrasse pensando num outro movimento, que é o que a educação trouxe a vocês, né? Sejam elas fatos que sejam de alegrias, tristezas, frustrações, celebrações e conquistas. Fiquem muito à vontade para usar esse espaço final também para se despedir dos nossos ouvintes, mas pensando o que a educação trouxe a vocês. A gente, ouvintes do Papo de Professor Podcast, conheceu, né, cada um de vocês por aquilo que os trouxe a educação. E agora eu proponho esse outro movimento. Fique à vontade, Maria Alice. Então, eu acredito que a educação, né, ela trouxe para mim, eu acho que a coragem, resistência e muita mesmo vontade de poder contribuir para transformar, né, um mundo de uma forma mais igualitária, provocando aí para que a gente consiga justiças sociais, porque quando a gente pensa na educação de pessoas jovens e adultas, a gente tem que pensar em direito, né, dessas pessoas, onde eles estiveram, e agora pensar como, né, como eu, Maria Alice, posso contribuir para que os sonhos das pessoas sejam realizáveis, sejam eles qual for, porque a educação me possibilitou que eu chegasse até aqui, né, e chegar até aqui, e não contribuir com os meus pares, eu acho que não ia significar nada. Tem um monte de diplomas e certificados aí na parede, se você não puder, né, fazer pelo outro. Eu acho que é isso, esperançar e acreditar. Muito sensível, Maria Alice. Muito obrigado pela sua fala. Fique à vontade, Jackson. A educação trouxe para mim, de fato, um entendimento, né? Eu acredito que, como ser humano, como profissional também, pelo próprio exercício da função, às vezes a gente não se dá totalmente conta da importância que a gente representa para uma sociedade. Em determinado momento a gente tem essa ótica, mas geralmente ela não acontece. Eu me recordo de um colega que eu tive de infância, um amigo de infância, que ele iniciou o curso de matemática. E aí, como ele tinha uma jornada de trabalho muito pesada durante o dia, foi inclusive aluno da Educação de Jovens e Adultos, ele durante a noite realizava o curso, né, o curso superior de matemática. E pela rotina de trabalho ele não conseguia ter um aprofundamento, tinha determinados conceitos que ele não conseguia consolidar, né, aprender. E aí nós tínhamos uma forma de se comunicar, né? Nós nos chamávamos de mendigos, né? E aí ele chegava comigo e falava: mendigo, eu estou precisando de uma ajuda, eu não entendi tal conceito. E aí eu falava para ele: ó, eu vou fazer o seguinte, tu quer que eu te ensine ou tu quer que eu faça para ti, né? E aí ele dizia assim: não, eu quero que tu me ensine. E aí eu lembro que ele sentava na mesa do meu lado, né? Até mais velho do que eu, e eu ia ensinando aqueles conceitos que ele não tinha afirmado na universidade. E aí pedia para ele refazer, ele ia refazendo e consolidando. Foram várias vezes que isso aconteceu. Um determinado dia ele chega comigo e falou que ele estava cursando matemática, né, porque ele me via como inspiração na vida dele. Uma pessoa que esteve na infância, desde a infância com ele, né, cresceu com ele, crescemos brincando pela rua também, e que conseguiu, por meio da educação, dar um direcionamento para a vida, né? Conseguiu constituir família, conseguiu também aprender muita coisa, conseguiu lidar com pessoas, então ele me via como inspiração naquele momento. Infelizmente, por fatalidade da vida, antes dele concluir o curso dele, o curso superior de matemática, ele sofreu um acidente, né? Um acidente de moto, e esse acidente veio a ceifar a vida dele, né? Mas fica a mensagem para todo profissional, né? Para todos nós
que em determinados momentos a gente pode conseguir mensurar essa importância que nós temos também para a sociedade. Mas às vezes a gente não consegue ter essa ótica, a gente não consegue ter essa visão. Mas a mensagem que fica de fato é que a educação ela traz muito para a vida da gente, ela agrega muito para a vida da gente, e que nós somos também parte importante dessa sociedade, né? Que a gente consegue contribuir, colaborar, e principalmente ser inspiração daqueles que às vezes a gente nem imagina que é, né? Então, essa é a mensagem que fica para cada um de nós. Muito bom, Jackson. Te agradeço muito pela participação também. Vocês formam uma dupla muito inspiradora. Maria Alice e Jackson, quem teve a oportunidade de nos ouvir até esse momento, aprendeu muito, se inspirou, se emocionou, e eu sigo encorajando as pessoas de que esse país vai ser muito diferente quando a gente ouvir mais pessoas que estão em sala de aula, que estiveram em sala de aula, que acumularam tantas experiências magníficas como aquelas que vocês compartilharam conosco hoje. Muito obrigado, fiquem bem e sigam ouvindo o Papo de Professor Podcast.